Olá, meus amados amantes das trevas, tudo bem com vocês? Tomaram água hoje? Eu espero que sim. Hoje vamos falar de uma Thalita que é tão inocente quanto mortal. Estamos falando de Ecolita. Pelo nome vocês já devem entender que ela é uma Thalita que tem a ver com a natureza. Agora vamos para a sua origem. Em um outro universo alternativo, que era o universo R2Z, tinha um casal que era dono de um zoológico. E faltavam poucos dias para eles terem um filho ou uma filha, que acabou sendo uma menina. Eles deram o nome de Heloísa, e meio que ela, assim como os pais, tinha uma enorme paixão pela natureza. Porém, com o tempo, essa paixão começou a se tornar uma obsessão, tanto que sempre que ela via alguém tentando fazer mal à natureza, ela se botava na frente, defendia a planta, o animal, o que seja, e meio que deixava os pais dela meio nervosos, porque ela parava o que estava fazendo simplesmente para ir fazer uma coisa totalmente aleatória. O que eu não contei é que a família deles era bilionária e o avô deles, o avô da Luísa, ele tinha um iate. E nas férias, eles foram lá pro Havaí. Chegando lá, eles se divertiram muito. Só que na hora de ir para casa, o senhor e a senhora Coelho resolveram deixar a menina ali, porque segundo ela, só assim para ela aprender. Então eles foram lá no iate, deram meia volta e deixaram a menina lá. Quando ela percebeu, já era tarde demais, pois o iate estava muito longe. Então, ela começou a andar pelo Havaí, pela ilha, só que realmente não tinha nada, ela era sozinha lá. Só que ela começou a ter alucinações com a alma de outras meninas. Isso já é um grande easter egg, pois pode ser a alma de outras Thalitas. E agora essa história tem dois rumos, que são as duas mortes diferentes da Ecolita. Vou começar pela primeira, que foi literalmente a primeira que eu escrevi. A primeira é uma versão em que a Ecolita não, a Heloísa, ela estava procurando comida até que ela encontrou ovos. Aí quando ela estava com muita fome, ela comeria qualquer coisa, ela ia pegar esses ovos. Só que esses ovos eram de cobra e meio que a mãe estava perto dos filhotes. Então ela acabou mordendo a Heloísa, que conseguiu se livrar da cobra. Porém ela era uma das cobras que tinha um veneno mortal. E por isso ela acabou desmaiando, só que antes de desmaiar, ela viu um portal se abrindo e uma pessoa parecida com ela, só que com as roupas rasgadas, o cabelo bagunçado. E essa pessoa se agachou ao lado dela e perguntou se ela queria ajuda. Heloísa disse que sim, e logo ela se tornou a Ecolita. E agora vamos para a segunda versão, que é, eu acho que é a verdadeira. Meio que a Heloísa estava com tanta fome, mas tanta fome, que segundo ela podia comer até uma árvore. Então, ela foi se abrigar em uma caverna porque estava anoitecendo e ela viu que, tipo, tinha uma tigela com muitas maçãs. E meio que ela tinha que decidir se ela deixava as maçãs ali, porque ela era uma amante da natureza e não machucava nenhuma planta, ou se ela comia, porque senão ela ia morrer. Porque ela já estava há um mês sem comer. Aí meio que ela acabou dizendo que não e disse que não queria machucar a natureza. E meio que novamente a alucinação das almas das crianças apareceram. E meio que elas começaram a sorrir, dizendo obrigado por ajudar a nossa mãe. Aí ela perguntou, quem? Aí elas, a mãe natureza. E logo elas desapareceram, dando lugar para a Rock, aquela entidade que salva as Thalitas. Ela fez uma proposta para a Heloísa de se fundir com a natureza e poder se vingar de seus pais. Algo que a Heloísa aceitou, porque pelo menos se ela se tornasse uma gênia, ela não sentiria mais tanta fome. Aí meio que a cena corta lá pros pais dela, que meio que o pai estava meio preocupado com a Heloísa, porque já fazia um mês que eles não tinham ido lá, e ele estava com medo que o pior tivesse acontecido, enquanto a mãe não estava nem aí. Não que na vida real minha mãe não seja assim, ela se importa comigo. Aí, meio que eles acabam ouvindo o barulho de alguém batendo nas janelas, que quando eles vão ver, era só o galho de uma árvore que tinha lá fora. Porém, do nada, o galho dessa árvore começa a crescer, ao ponto de que ele entra na casa. Aí meio que o galho ele começa a atacar eles, e ele acaba perfurando
o corpo da mãe da Heloísa. Aí nisso o pai tenta correr, ele acaba indo para fora da casa. Ele pensa que estaria seguro, mas do nada a grama começa a ficar tão grande e tão densa que ela se torna quase indestrutível. Aí meio que a grama amarra os pés e as mãos do pai da Heloísa e deixa ele agachado no chão. Logo a gente vê a Heloísa, ela estava totalmente diferente. Tava com o cabelo e os olhos verdes, meio que a roupa dela tava toda assim mudada, como se fosse uma roupa de quem está sobrevivendo há dias. Aí meio que o pai, ao ver que seria um milagre, ele pede ajuda para ela. Só que ela disse, eu deveria realmente ajudar aquele que não ajudou a natureza. Aí meio que ele tava, meio que ela, usando seu poder, a Heloísa fez a grama crescer ao ponto de entrar no pescoço dele. Aí quando ele estava prestes a morrer, ele falou, você não é minha filha, quem é você? Aí ela falou que ela era a filha da mãe natureza. E logo ela se tornou Ecolita, fazendo parte do Freak World e sendo uma das mega gênias. E uma coisa que eu não contei é que meio que tem uns chips entre as gênias. E temos o chip Mecolita, que é a mecana com a Ecolita. Eu queria fazer um anúncio sobre uma coisa que eu vou fazer. Quando chegar as férias, eu vou contar uma aula Death Note que eu fiz inspirado nessa história de Tomie. Se algum fã de um jeito estiver vendo isso, sabe que eu não estou copiando. Eu simplesmente quis fazer a minha versão, uma aula. Lembrando que isso é um universo alternativo. Alternativo não estou certa, mas também não estou errada. Vejo vocês no próximo domingo. Tchau!